Atos, capítulo 23. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as Escrituras Sagradas dizem: Não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então, alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram: Não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso, mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe, se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora, vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: Leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço porque ele tem uma informação para o Senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: O que é que você tem para me contar? Ele respondeu: Alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de matarmos Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: Não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto.
Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: "Quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer." Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Capítulo 24. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: "Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz, e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Aí, o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele." Então, os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: "Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu, e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons quanto os maus. Por isso, faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas." E Paulo continuou: "Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam se quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles:
Quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber a ajuda dos amigos. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drúxila, a sua esposa que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas, quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: "Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo." Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro, por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão.